Se você está cansado de ser escravo de remédios e de uma saúde frágil, pare tudo o que está fazendo agora. Vou te mostrar o segredo de Thoth, o mestre egípcio, que foi proibido e escondido por séculos. Isso não é teoria da conspiração, é alquimia pura. Esse conhecimento antigo afirma que a doença não é um erro do seu corpo, mas uma ruptura na sua ordem interna. E que a cura completa está em 3 elementos que você já possui e que são a chave para desfazer esse desequilíbrio. O sistema não quer que você saiba que essa verdade ancestral devolve a soberania da cura às suas próprias mãos. Esses 3 princípios, quando despertados e ativados juntos, são capazes de curar tudo dentro de você, sem depender de intervenções externas. Nos próximos segundos, vou te entregar o primeiro passo para começar a ativá-los. Mas você precisa ficar comigo até o final, porque se pular alguma parte, vai perder a chave definitiva para unir esses 3 elementos e alcançar uma saúde firme e duradoura. Você precisa desesperadamente saber como realizar essa unificação. Antes de continuarmos, me diga nos comentários: você acredita que o seu corpo tem um poder de cura que você ainda não conhece? Comente. O poder está dentro de mim. Se você está pronto para essa verdade, entenda isto. A diferença entre remédio e veneno está na dose. Você foi ensinado a acreditar que a cura é um processo puramente químico, restrito a laboratórios de alta tecnologia e controlado por grandes empresas farmacêuticas. Essa é a narrativa que domina o mundo moderno e que, de forma sutil, nos mantém dependentes de intervenções externas para alcançar e manter o bem-estar. Mas e se a chave para uma saúde total e inabalável estivesse escondida em um conhecimento tão antigo que foi considerado proibido pelas estruturas de poder do passado? Essa é a grande e libertadora pergunta que a sabedoria de Thoth, o lendário mestre egípcio da escrita e do conhecimento, conhecido pelos gregos como Hermes Trismegisto, traz à tona. Ele não falava de pílulas sintéticas, mas de um segredo que desbloqueava a ordem do universo e a profunda conexão do ser humano com essa ordem. Essa sabedoria ancestral, registrada na misteriosa Tábua de Esmeralda, afirma uma lei fundamental que inverte completamente a sua percepção da realidade. O que está acima é como o que está abaixo. Na prática, isso significa que o seu corpo é um microcosmo que espelha a ordem do cosmos. Você é uma réplica viva e complexa do universo em miniatura. Quando o cosmos está em harmonia e perfeito equilíbrio, você também deveria estar em perfeita saúde, pois é parte inseparável dessa ordem. A doença, vista por essa lente antiga, não é um agente externo invasor, como um vírus ou uma bactéria, mas uma ruptura profunda e perigosa da sua ordem interna, um desalinhamento com a harmonia cósmica. No século XVI, esse conhecimento esotérico e transformador veio à tona com o alquimista e médico revolucionário Paracelso, que desafiou diretamente toda a medicina ortodoxa de sua época, baseada nas teorias antigas e limitadas de Galeno. Ele sistematizou 3 elementos fundamentais: sal, enxofre e mercúrio, não como simples substâncias químicas, mas como os 3 princípios filosóficos que governam o corpo, a alma e o espírito, respectivamente, chamando-os de tria prima. Esse conceito alquímico foi duramente atacado pelas autoridades médicas e religiosas da época, tornando-se um conhecimento temido e rotulado como obscurantista por ameaçar a estrutura de poder vigente. A verdade profunda que o sistema não quer que você saiba é simples e extremamente libertadora. Esse conhecimento essencial devolve a soberania da cura ao indivíduo. Paracelso afirmava que a doença era uma falha no próprio processo vital do corpo,
uma alquimia interna realizada de forma imperfeita, onde a separação e a recombinação dos elementos constituintes falharam em algum nível. Ele ensinava que, em essência, somos alquimistas e que a cura é a reativação da nossa capacidade inata e perfeita de realizar essa alquimia com precisão, sem depender de intervenções externas ou de qualquer autoridade. O medo das autoridades e da ordem estabelecida era de natureza profundamente gnóstica. Se você possui a chave mestra para se curar, já não precisa depender deles para a sua saúde, seu bem-estar ou até mesmo para a sua salvação espiritual. Os 3 elementos de Thoth são a chave prática para você recuperar essa habilidade perdida. Eles não são remédios que você ingere, mas princípios vitais da própria vida que, quando alinhados e despertos, restauram a integridade natural do seu ser. Este é o mapa definitivo para você se tornar o mestre da sua própria saúde e do seu destino, transformar doença em ordem. Mas para iniciar essa jornada de alinhamento e ativar esses elementos internos adormecidos, é necessário encarar um obstáculo inevitável que todos nós carregamos. O seu corpo, funcionando como um alquimista imperfeito, acumulou ao longo da vida um veneno sutil, uma desordem profunda que se manifesta em sofrimento e dores crônicas. Você pode até se sentir pronto para curar, mas o primeiro passo real é, na verdade, aceitar uma destruição interna, uma crise purificadora necessária para desfazer o erro que se cristalizou dentro de você. Aceitar essa destruição interior é o único caminho para a libertação completa da doença. A sua jornada rumo à saúde total prometida por Thoth não começa com luz e harmonia, como muitos imaginam, mas paradoxalmente com a escuridão mais profunda, a fase alquímica chamada nigredo ou obra negra. Essa etapa não é opcional e não pode ser pulada. Ela é a fase inicial de dissolução, putrefação e decomposição, e é absolutamente essencial para que a transformação seja verdadeira e duradoura. É aqui, no fundo do poço da sua psique e do seu corpo energético, que você é forçado a encarar o veneno interno acumulado desde o nascimento e ao longo de todas as suas experiências. Esse veneno é o acúmulo de desordem energética, ressentimentos não resolvidos, traumas não processados e medos cristalizados que se alojaram profundamente dentro de você, tornando-se a raiz das doenças físicas e emocionais. O nigredo é a crise purificadora que surge para desestabilizar essa falsa e insustentável ordem que você construiu apenas para sobreviver. Ele é a única condição para que a sua essência verdadeira e não contaminada possa emergir. Na psicologia profunda e nas tradições esotéricas, essa fase corresponde à temida noite escura da alma. É um período intenso de crise, sofrimento e desorientação que pode parecer insuportável enquanto está sendo vivido, mas que é o único agente capaz de separar o que é puro do que é impuro. O alquimista precisa permitir que o fogo da purificação, que é o próprio fogo do sofrimento e da crise, queime as impurezas, forçando a separação dos componentes distorcidos do ser, criados por uma alquimia interna mal executada. Tentar acelerar esse processo ou buscar conforto imediato é inútil e garante que a transformação não será completa nem duradoura. Pular o nigredo é o erro fatal que condena qualquer mudança ao fracasso e à recaída, porque toda clareza ou cura que surge sem essa purificação inicial é superficial, frágil e construída sobre bases ainda contaminadas pelo ego e pela dor. A sabedoria de Paracelso ecoa aqui de forma literal e profunda. Nada é veneno, tudo é veneno. A diferença está na dose. A mesma energia que, em desequilíbrio, causa dissolução e doença, é a que, quando purificada e corretamente dosada, catalisa a cura. Isso revela que o sofrimento não é um erro do caminho, mas parte essencial do processo. Ao aceitar a decomposição e a dissolução,
Você reconhece que o seu sofrimento não é um castigo, mas a matéria-prima densa, o resíduo que precisa ser destilado e refinado para que o primeiro elemento de Thoth possa se revelar em sua pureza original. A destruição produtiva do Nigredo não é punição, é o início da purificação. E é exatamente aqui que algo importante precisa ser dito. Se, ao ouvir tudo isso, você sente que vive preso em um ciclo constante de sofrimento, como se os mesmos problemas sempre o perseguissem, mudando apenas de forma, isso não é azar, nem fraqueza. É um sinal claro de que algo dentro de você ainda não passou por um processo consciente de purificação. A dor não permanece porque você é incapaz, mas porque a matéria interna ainda não foi refinada. Sem um passo a passo real, a pessoa continua repetindo padrões, tentando apenas aguentar a vida em vez de transformá-la. É exatamente aqui que entra a necessidade de direção. Purificação não acontece por acaso, nem apenas com boa intenção. Ela exige método, consciência e prática. E é isso que o seu eu superior oferece. Um manual claro, aplicado e ancestral para guiar esse processo interno de limpeza, reorganização e elevação vibracional. Não se trata de teoria espiritual solta, mas de um caminho estruturado para sair do estado de desgaste contínuo e entrar em frequências que mudam a forma como a realidade responde a você. Ao aplicar as práticas do livro, você começa a dissolver a raiz invisível dos conflitos, do cansaço emocional e da sensação de bloqueio. Essa transformação interna se reflete naturalmente no exterior. Oportunidades financeiras inesperadas passam a surgir, relacionamentos mais saudáveis se formam com menos esforço e o corpo recupera vitalidade porque já não carrega o peso antigo. Quando a purificação acontece, a vida deixa de resistir. O seu eu superior está disponível no primeiro comentário fixado abaixo deste vídeo. Se você sente que já sofreu o suficiente e quer parar de apenas sobreviver para finalmente transformar o seu caminho, esse manual é o próximo passo lógico. Porque purificar-se por dentro não é fugir da dor. É usá-la conscientemente para construir uma realidade mais próspera, equilibrada e viva. Você começa a abandonar o ego cristalizado e a identidade de vítima para se mover em direção à sua essência original, que é íntegra, estável e não contaminada. Essa aceitação do caos e da decomposição conduz você diretamente ao primeiro dos 3 elementos de Thoth. Mas essa matéria densa, o depósito das suas dores e medos, ainda precisa de algo essencial, um método prático, acessível e físico para ser realmente dissolvida. O que exatamente é essa cristalização no seu corpo? E como as tradições ancestrais descobriram a forma mais simples, profunda e segura de limpá-la? O sal, a memória secreta que aprisiona a doença dentro de você. A aceitação da decomposição no Nigredo revela o primeiro princípio essencial de Thoth, o sal. Na alquimia e na filosofia hermética, o sal é o princípio da fixação. Ele representa o seu corpo físico, a estrutura óssea, a forma e o vaso que contém e ancora os outros 2 elementos mais voláteis. Ele é a base da sua saúde. Mas a sua purificação vai muito além da biologia, alcançando os planos energético, kármico e sutil. O sal é o grande repositório de todas as suas memórias. Ele funciona como um arquivo vivo e energético de toda a sua existência. Não apenas lembranças mentais do dia a dia, mas o registro de traumas somáticos, emoções não processadas e ressentimentos acumulados, que por não terem sido resolvidos, se cristalizaram no corpo. O corpo, como uma unidade quântica e vibracional, retém memórias que vão além da fisiologia pura. Isso está ligado ao karma,
a herança psíquica e ancestral que você carrega. Do ponto de vista do sal impuro, a doença surge quando essas memórias se cristalizam na estrutura física, gerando rigidez, bloqueios e dores crônicas. Imagine o sal como o barro da sua vida. Quando ele está cheio de impurezas fixas, torna-se duro, denso e impossível de moldar. A dor, o medo e o trauma se tornam fixações que impedem a renovação celular. Curar é dissolver essa rigidez e limpar o peso do passado. As tradições ancestrais e esotéricas sempre recorreram a agentes simples, acessíveis e extremamente poderosos: sal grosso e água. O uso do sal grosso em rituais de limpeza, seja para a purificação da aura ou nos antigos banhos de mar praticados por culturas como a romana e a japonesa, não é superstição. É a aplicação prática da purificação do sal alquímico. O sal grosso misturado à água atua como um neutralizador energético e um solvente sutil. Ele quebra a fixação, dissolve a cristalização do nigredo na matéria e age como um poderoso escudo e limpador vibracional. Esse ato físico de limpeza tem efeito direto no plano sutil. A purificação do sal é uma desintoxicação kármica. É um ato consciente de liberar o peso do passado armazenado na memória celular. Um novo começo se forma com o corpo mais leve, o vaso limpo e a matéria destilada. Surge uma sensação inédita de leveza e uma base estável para o trabalho que vem a seguir. Mas o nigredo ainda não terminou. A escuridão persiste. Agora o iniciado precisa descer ainda mais fundo para um ponto onde a luz externa desaparece por completo. Um momento de quietude que vai definir se essa clareza será permanente ou apenas uma trégua temporária. Você purificou o sal e o corpo sente alívio. Mas o caminho para a cura total exige uma etapa essencial de imobilidade e introspecção. Este é o último e mais profundo teste do nigredo, simbolicamente chamado de a fase da lua negra. É o momento em que a lua some do céu e você fica sem referências externas, forçado a olhar para dentro. Essa fase não é para agir, buscar respostas rápidas ou se distrair. É um tempo de aceitar o vazio e o silêncio. Trata-se de uma morte simbólica do ego e das antigas identidades. Um período de luto e desapego do passado que precisa ser vivido por completo, para que a renovação futura tenha uma base sólida. O alquimista é convidado ao silêncio absoluto, ao autoconhecimento profundo e à coragem de encarar a própria escuridão, sem fugir para distrações externas ou respostas imediatas que a mente condicionada tanto exige. É nesse silêncio profundo que você finalmente reconhece que os momentos de sombra, de recolhimento e de dor silenciosa são tão essenciais quanto os momentos de luz. A escuridão força o desapego das formas, dos conceitos e das falsas identidades às quais você se agarrou a vida inteira e que já não servem ao seu propósito maior, promovendo uma desidentificação necessária para um despertar completo. Ignorar esse mergulho profundo no autoconhecimento garante apenas uma clareza frágil, uma iluminação superficial, construída sobre bases ainda contaminadas pelo ego e pelo medo da incerteza. Permanecer nessa escuridão final assegura que a próxima fase, a albedo, o estágio do esclarecimento, seja autêntica e estável. O luto e a incerteza mostram que a estrutura do seu sal está firme e pronta para o próximo passo de ativação. A estrutura da sua alma, agora purificada e livre de memórias densas, está sólida. Essa escuridão final prova que ela é capaz de receber e sustentar a energia intensa e poderosa do próximo elemento, sem se quebrar ou se desequilibrar. É no fundo do abismo, no ápice do silêncio, que você percebe a verdade mais profunda sobre a sua essência.
Você entende que a escuridão ao seu redor é apenas a ausência de algo que você já possui e está prestes a acender, a sua própria luz interior, a essência da sua alma e do seu desejo. E essa essência é o enxofre, o segundo e mais potente elemento de Thoth, que agora precisa ser despertado e dominado, transformando a imobilidade em ação focada. O despertar do enxofre, como acender o fogo da sua alma, do silêncio absoluto do nigredo, onde a matéria foi dissolvida e a escuridão foi enfrentada, surge a luz intensa e prometida do enxofre. Esse é o segundo princípio proibido de Thoth, a força que rompe o ciclo da inércia. Ele é a sua alma em movimento, o seu fogo interior, o princípio ativo da vontade, da paixão e do desejo criativo que impulsiona a vida e a criação de novas realidades. O domínio do enxofre marca a transição explosiva da obra negra para a obra branca, a albedo, o estágio de iluminação da consciência. É o elemento vital que age sobre o sal purificado, dando propósito, direção e movimento essencial à estrutura física. Na simbologia alquímica, o enxofre representa a energia masculina da manifestação, em oposição à fixidez do sal, que é feminina e receptiva. Essa dualidade é fundamental para a obra. O fogo alquímico, símbolo universal do enxofre, é a centelha divina que existe dentro de você. É a força que move a sua vida com energia, poder e direção. Ele não é apenas um destruidor de impurezas, mas também um unificador. É o guia interno que dissipa a escuridão e estabelece o seu foco e propósito no mundo exterior, manifestando a sua luz. A albedo, simbolizada pela cor branca, representa a purificação da alma e o surgimento de uma clareza mental e espiritual inédita. Essa clareza não vem de fontes externas, como gurus ou ensinamentos superficiais, mas do centro da sua própria alma. É uma certeza inabalável sobre quem você é e o que veio realizar nesta existência, livre das ilusões do ego. É a alma que agora enxerga o caminho. Essa iluminação, porém, é um meio, não o fim da jornada. Curar-se por meio do enxofre é descobrir e canalizar conscientemente o seu propósito vital e a sua verdadeira paixão, a razão pela qual você se levanta todos os dias. O fogo purificado transforma a energia que antes era destrutiva, expressa em vícios, reações impulsivas, excessos e comportamentos que levaram ao nigredo, em força vital essencial para a realização pessoal e a saúde completa. O sal era o recipiente estático e passivo. O enxofre é o motor que move a obra com intensidade e foco, dando vida e vitalidade. Quando o enxofre está desequilibrado ou mal direcionado, ele se manifesta como vício, obsessão, arrogância ou autodestruição. É paixão sem propósito. Curar a alma nesse contexto significa substituir de forma definitiva as reações automáticas guiadas por instintos e traumas não resolvidos por uma intenção consciente, alinhada ao seu espírito e ao seu propósito verdadeiro. A sua paixão precisa deixar de ser uma força caótica que te arrasta para baixo e para o sofrimento, e se tornar uma força que te eleva e te impulsiona em direção à liberdade. Trata-se de um poder imenso que agora está sob a sua responsabilidade consciente. A tradição hermética ensina que a vontade, o enxofre, precisa ser purificada. Isso significa que os seus desejos não podem mais ser simples impulsos do ego, mas a expressão da vontade superior do seu eu verdadeiro. Purificar o enxofre exige separar o desejo impuro, que busca prazer imediato, do desejo verdadeiro, que busca realização duradoura. Essa separação e o direcionamento para um propósito maior são os primeiros passos para dominar essa energia vital. Porém, como o enxofre é o princípio ativo do fogo, ele é instável e potencialmente explosivo se não for contido pela consciência. O fogo, segundo os antigos,
é libertador. Mas quando não é forjado, refinado e canalizado corretamente, ele se manifesta como raiva descontrolada, caos, opressão e ressentimento, consumindo a própria pessoa e se transformando em doença. Ele ameaça destruir o alquimista e anular a nova base de sal que foi construída. Essa fase exige vigilância constante. Não basta acender o fogo e abandoná-lo. Você precisa se tornar o ferreiro que trabalha na fornalha da própria alma. A instabilidade do enxofre é um teste contínuo. Ele move o mundo, mas sem direção. Esse movimento gera apenas turbulência e sofrimento crônico. A chave é compreender que o poder de criar é o mesmo poder de destruir. O enxofre é neutro. É a sua intenção, a sua consciência, que o torna curativo ou destrutivo. A cura completa da alma exige essa disciplina interior, transformar o impulso cego em ação sagrada. A pergunta decisiva desta fase é como forjar esse fogo interior, essa paixão indomável, para que ela se torne a sua maior fonte de criação e vitalidade, e não uma força que te destrói pelo caos. O enxofre descontrolado se manifesta como desordem emocional e sentimentos destrutivos, estando na raiz de muito sofrimento psíquico e físico. A verdadeira obra branca, a iluminação estável e a cura da alma exigem que essa energia poderosa seja forjada, direcionada e transformada conscientemente em uma fornalha interior. Você precisa pegar o calor caótico da raiva, do medo e da paixão, e transformá-lo em um calor construtivo, capaz de criar uma nova ordem interna e uma segurança profunda e inabalável dentro de você. Essa forja acontece por meio de dedicação ritualística e disciplina firme, que sempre foram a base das práticas ancestrais de iniciação e desenvolvimento pessoal. A transmutação da paixão em propósito é a forja interior, onde princípios elevados como humildade, fé e amor incondicional atuam como a bigorna que sustenta todo o processo. Você usa o calor das emoções não para ser consumido por elas, mas para moldar o seu ser em algo mais puro, forte e estável. Rituais de compromisso profundo, presentes em diversas tradições espirituais, simbolizam essa entrega da paixão pessoal a um caminho superior de sentido e serviço. O iniciado assume um voto que transforma sua força individual e o ego em um caminho de evolução espiritual, propósito e doação. Um princípio que é a força motriz do verdadeiro crescimento. É assim que você cura a alma, submetendo o desejo ardente a um propósito consciente maior que transcende o eu inferior. Essa ação consciente e disciplinada é o que solidifica o albedo, garantindo que a sua iluminação não seja um momento passageiro de euforia, mas uma estabilidade profunda, permanente e inabalável da alma. Você deixa de ser vítima das próprias paixões e se torna o mestre delas, direcionando a energia do enxofre com precisão e foco. O sofrimento se transforma em força construtiva e vitalidade. A matéria do corpo, o sal, está limpa. A paixão da alma, o enxofre, está direcionada e sob controle. A base está firme e o motor funciona com propósito. Mas ainda falta o princípio mais elevado e mais volátil de todos, o mercúrio. Ele é o mediador perfeito e, se não for despertado e dominado, corpo e alma continuam à mercê do caos. Esse terceiro elemento de Thoth é a chave da ordem total. Invisível e silencioso, ele guarda o segredo da cura completa e da unificação perfeita. Qual é a única ação que você precisa dominar para ativar o mercúrio e impor ordem total à sua vida? Agora vem a chave aérea, o único ato capaz de ativar o mercúrio e harmonizar tudo. Você já possui os dois elementos mais densos e ativos: o sal, que é o elemento fixo, e o enxofre, que é o elemento ativo. Mas a unificação só se completa com o mercúrio, o terceiro elemento proibido de Thoth. O mercúrio é o princípio volátil.
o espírito, o portador da consciência universal dentro de você. Ele é o mestre que impõe ordem, movimento e equilíbrio. É o segredo final da cura total, onde o espírito governa a matéria. E a chave para dominar o Mercúrio não está em templos, livros complexos ou rituais inacessíveis, mas no ato mais básico, esquecido e poderoso da sua vida, a respiração. Dominar o Mercúrio na alquimia interior acontece por meio do controle consciente da respiração, como nas técnicas de pranayama do yoga antigo. O ar que você inspira e expira é o Mercúrio em sua forma mais acessível. Quando você impõe ritmo à respiração, inspirar, pausar, expirar, pausar, o corpo entra em relaxamento profundo e a mente se acalma, enquanto o sistema nervoso recebe ordem e estabilidade. Essa é a respiração do espírito, leve e sutil, capaz de tocar, harmonizar e governar tanto o sal, o corpo físico, quanto o enxofre, a paixão descontrolada. O Mercúrio atua como mediador divino entre corpo e alma. Os resultados são práticos e imediatos, provando que o espírito comanda a matéria. O pranayama já é estudado por reduzir a pressão arterial, melhorar a digestão e diminuir o estresse crônico de forma natural. O fato de a sua consciência, o Mercúrio volátil, ser capaz de alterar funções biológicas do corpo fixo, o sal, é uma prova direta do princípio hermético. O espírito governa a matéria. É aqui que a cura se completa. O Mercúrio, por meio do ar, restaura a espagíria, a correta separação e recombinação dos elementos que Paracelso ensinava e que antes aconteciam de forma imperfeita dentro de você. Ao controlar o princípio volátil, você impõe ordem espiritual ao caos material e emocional, corrigindo a alquimia interna e restabelecendo o alinhamento que havia sido perdido. A respiração controlada traz a calma necessária, mas o verdadeiro domínio do Mercúrio não é apenas tranquilidade física. Ele revela um nível muito mais alto de sabedoria, as citrinitas, que conecta você ao intelecto universal e revela o mapa completo da realidade. O domínio pleno do Mercúrio, respiração consciente e mente desperta, eleva você ao estágio das citrinitas, a obra amarela que é a sabedoria. Essa fase não trata de acumular conhecimento intelectual ou informações, mas de uma compreensão direta e profunda, a gnose da sua relação inseparável com o cosmos. Você começa a enxergar a realidade sem o véu de ilusão imposto pela mente condicionada. Nesse ponto, o Mercúrio se revela como o intelecto universal que anima, sustenta e governa todo o mundo manifestado. Surge a certeza inabalável de que o universo não é uma máquina fria e indiferente, mas uma única entidade viva, organizada e movida por uma inteligência divina. A sabedoria é a lembrança consciente de que você e o universo são um só. Algo que mestres como Giordano Bruno tentaram transmitir. Nesse estágio de iluminação, a consciência ultrapassa a dimensão puramente material e se move para o plano espiritual. A ciência mais avançada, como a física quântica e a espiritualidade ancestral, se encontram aqui, reconhecendo a possibilidade real de transcender a matéria em direção à energia e à consciência. O seu poder de cura reside no livre-arbítrio, na capacidade do seu Mercúrio, a mente, de impor ordem, propósito e clareza à sua experiência de vida. Curar-se, então, torna-se um ato de liberdade gnóstica, a certeza absoluta de que a consciência é superior à matéria. Você deixa de ser refém do que acontece fora e se torna o mestre das suas reações internas e da sua experiência. As citrinitas oferece o mapa e a visão clara de que você é um ser livre, capaz de co-criar a própria realidade de forma consciente. Mas a jornada da sabedoria só se completa quando você deixa de se identificar com o conteúdo transitório e caótico da vida.
Pensamentos, emoções, problemas e sofrimento são apenas poeira do caminho, papéis que você desempenha. Falta um último movimento de consciência para se libertar do apego total à ilusão do ego. Você precisa deixar de ser o ator preso ao papel da sua própria história e se tornar a força imutável que sustenta tudo. Esse é o próximo passo. O segredo para tornar essa sabedoria uma realidade permanente e inabalável. É o surgimento do observador eterno, o olhar que dissipa a ilusão e garante a cura. Esse é o ápice do domínio do Mercúrio e o ponto máximo da sabedoria. As citrinitas é a realização do observador eterno. Essa presença não é uma fuga da vida, nem um afastamento da realidade, mas uma mudança profunda de onde você habita dentro de si, do conteúdo para o espaço. O observador deixa de se identificar com o conteúdo transitório como problemas e emoções, e passa a se identificar com o espaço imutável que sustenta tudo. Ao viver nesse estado de observador, você se desidentifica do que é passageiro. Doença, sofrimento, crises e dificuldades passam a ser vistos como experiências temporárias do papel que você vive, nunca como a sua essência eterna. Você não é mais o medo. Você é a consciência que percebe o medo, e essa mudança de perspectiva elimina a reação instintiva. Essa prática substitui de forma definitiva a reação automática, seja o sal cristalizado ou o enxofre descontrolado, por uma resposta consciente guiada pela sabedoria. Você passa a enxergar o mundo e a si mesmo com total clareza, compreendendo o jogo da vida com desapego. A cura prometida por Thoth só se torna duradoura quando o seu eu mais profundo já não é afetado pelos ciclos de doença e saúde, nem pelos altos e baixos da existência. Tornar-se o espaço e não o conteúdo é alcançar uma consciência imune às oscilações e ao caos do mundo externo e interno. Você deixa de ser arrastado pelas circunstâncias e pela mente reativa. Passa a ouvir de verdade, a discernir e a responder com consciência, em vez de reagir automaticamente. Nesse estado, manifesta-se o que chamamos de memória da eternidade da alma, uma presença plena, estável e inabalável. A gnose, a sabedoria profunda, foi alcançada. O observador está desperto e ativo. Agora, o caminho de Thoth exige o teste final para selar definitivamente a cura. O casamento alquímico, onde os três princípios, sal, enxofre e mercúrio, se unem em uma nova e única realidade. O Mercúrio, agora no comando, precisa estabelecer sua ordem e sabedoria para que a Rubedo, a obra vermelha, manifeste a totalidade. O que acontece quando corpo, alma e espírito se unem em perfeita estabilidade para criar uma nova existência? O ápice da obra alquímica é a Rubedo, a obra vermelha, que representa a realização definitiva do ser em sua plenitude. Este é o grande casamento alquímico, o Hieros Gamos, a união consciente, perfeita e final dos três princípios de Thoth, um estado de harmonia indescritível e inquebrável. O mercúrio volátil, o espírito, une-se ao enxofre fluido, a alma, e ambos são fixados para sempre no sal purificado, o corpo, gerando uma existência nova e estável. É nesse estado de totalidade ou individuação que se cumpre a promessa de curar tudo sem depender de medicamentos. A saúde deixa de ser apenas a ausência de sintomas ou a luta contra doenças. Ela se torna o estado de perfeição do ser, onde corpo, alma e espírito estão em harmonia constante, alinhados à ordem cósmica a cada instante. Da Rubedo, você emerge com a sua lápis philosophorum interior, não ouro físico, mas a transmutação completa do seu ser impuro em um estado de maestria, inteireza e soberania. Seu corpo, o sal, está vital e limpo. Sua paixão, o enxofre, está perfeitamente direcionada. Sua consciência, o mercúrio, está ancorada no eterno,
vivendo como observador em tempo integral. A cura total é, na verdade, a capacidade de autocorreção interna contínua e perfeita. Os 3 elementos proibidos de Thoth são os seus 3 poderes internos, que, quando compreendidos e dominados, transformam você em um veículo alinhado ao intelecto universal. Você manifesta uma saúde inabalável que transcende o plano físico e transforma sua vida em uma obra contínua de criação e manifestação. Após completar a obra, você não teme mais crises ou novos desafios. Agora você possui as 3 chaves, sal, enxofre e mercúrio, para realizar sua alquimia com perfeição e autonomia. Sua vida se torna um ciclo de cura consciente, onde qualquer desequilíbrio é rapidamente corrigido pelo mercúrio. O verdadeiro segredo e a magia suprema de Thoth não são apenas a cura, mas o fato de você se tornar o alquimista que se cura de dentro para fora, manifestando a totalidade do ser em cada célula. O conhecimento foi entregue e a jornada foi percorrida. O que você fará hoje para iniciar a purificação da sua alma, a limpeza das memórias e dar início à sua obra? Se você chegou até aqui, é porque está realmente pronto para assumir o controle da sua saúde. Deixe um comentário agora com a frase: "Eu sou o alquimista da minha cura". Isso mostra que a mensagem de Thoth chegou até você. Se você sentiu que este conteúdo é importante e quer ajudar o canal a espalhar mais segredos como este, há uma forma especial de contribuir no primeiro comentário fixado. Qualquer ajuda é muito valiosa para mim e para o crescimento do canal, mas apenas o fato de você ter ficado até o final já ajuda imensamente. Você também pode compartilhar este vídeo com alguém que precise dessa cura. Mas não saia ainda. Preparei um vídeo especial para que sua jornada não pare aqui. Ele aprofunda ainda mais tudo o que você aprendeu e mostra como aplicar isso de forma prática na sua vida. Agora, clique no vídeo que está aparecendo na tela para continuarmos juntos. Nos vemos do outro lado.